E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui o nosso próximo módulo, que é do curso de desenvolvimento web para nuvem, né? Então, o módulo de hoje é desafios de programação para nuvem, né? Mas para a gente programar para nuvem, né? Então, quais são os desafios que a gente deve enfrentar? Então, esse módulo aí, ó, você já será capaz de compreender essa mudança de responsabilidade e segurança, né? Aplicar os conceitos de privacidade com aquele focozinho na LGPD, identificar os desafios de sistemas legados, né? Monolito, monólitos ou stateful, diferenciar a estratégia de migração, os Rzinhos, rehosting, replataforming e refactoring, e entender por que aplicações cloud native são projetadas como stateless, né? E aí, usando aquele vindo, né, o que a gente já colocou do modelo antigo, né, on-premise, nós temos o firewall de borda, né, uma rede interna confiável, servidor fixo e IP fixo, né? Então estava tudo concentrado dentro do data center, com aquele servidorzinho que hoje a gente chama ele de bare metal, né? Aquele servidor que é tudo instalado nele. Então você tinha essa rede interna que ela era protegida, né? Porque era mais difícil a questão da invasão, porque você tinha o firewall de borda, né? Então você já tinha práticas que faziam com que esse servidor, né, ele ficasse lá dentro do DC da empresa. E a gente mudou para o modelo em nuvem, né? Com a aplicação exposta à internet. Então agora a nossa aplicação ela está rodando dentro de uma nuvem pública, né? Essa infraestrutura da nuvem ela é dinâmica, com escalonamento automático, a gente viu aí no módulo 3, e a gente trabalha também com múltiplas instâncias. E aí, o que é que a gente conclui com tudo isso? Que a segurança, ela vai sair da borda da rede e entrar no código. Por que eu tenho que fazer isso? Então, eu vou ter que desenvolver minha aplicação de uma maneira que ela tenha segurança no sentido até arquitetural dela, né? Ou seja, eu tenho que me preocupar hoje com coisas que eu não me preocupava quando eu estava dentro do data center, né? Então, é uma questão de segurança no código, na identidade e na arquitetura. E aí, quais são os nossos grandes desafios? São três os maiores desafios, tá? A segurança de aplicação, né? Chamo de AppSec, proteger o código em um ambiente hostil, né? Ou seja, esse ambiente público é um ambiente hostil, onde o acesso à aplicação, um acesso muito mais, digamos assim, mais a aplicação muito mais acessível, né, do que, por exemplo, em outros pontos, né, porque hoje você tem a questão de você ter aplicação distribuída em vários locais, a depender do data center que ele esteja no mundial, né, eu posso, por exemplo, pegar uma nuvem e disponibilizar também a aplicação de forma mundial na Europa, na África, Ásia, né, América. Então, a partir do DC que eu tenha minha aplicação instalada, é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais rápido, né? A gente acessar essa aplicação, né? Tem a parte hoje da privacidade e dados no desenvolvimento, né? Temos hoje aqui no Brasil uma conformidade legal, né? LGPD também com a parte de soberania. Eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. E os sistemas legados também, né? Ou seja, eu tenho o meu sistema e agora eu quero colocá-lo para a nuvem. Então, eu vou ter que modernizar as aplicações não projetadas para esse tipo de elasticidade, né? Então, muitas vezes um sistema legado ele não foi projetado arquiteturalmente para trabalhar de uma maneira bem distribuída dentro de uma nuvem, né? Muitas vezes ele foi projetado para ser um sistema monolítico, né? E aí existem algumas mudanças que a gente deve fazer ou a gente nós devemos ter algumas preocupações ao modelar um novo sistema ou ao migrar um sistema legado para a nuvem, né? E aí, lembrando lá o que a gente vem falando há um bom tempo, né, dos outros módulos também, né? Então, o provedor, né, seja ele a Azure, a AWS ou do Google, então, qual é a responsabilidade dele? A parte, né, da parte de hardware, o data center, o hardware, a virtualização. Ele vai gerar para você um servidorzinho virtual. O desenvolvedor é o código, os dados, configuração e permissão. Então, tudo isso vai ser responsabilidade do desenvolvedor, né? E aí, o que é que acontece? Se você tiver qualquer problema na sua API de interação, né, o firewall da nuvem não vai salvá-lo. O firewall da nuvem ele vê determinados problemas, né?
Agora, se tiver algum problema de segurança, se tiver uma senha fraca, né? Se você não tiver, por exemplo, manipulado corretamente as sessões, né, da hora, matar a sessão, a questão das permissões, o firewall ele não vai se preocupar com isso. O firewall da nuvem não é o serviço dele, tá? Isso aí agora você vai ter muito mais responsabilidade no seu sistema. Tá? Gerenciamento de credenciais aí, o erro número um, né? Ou seja, na hora que eu coloco hard coding de senha no código, chaves e postos no GitHub. Quem já desenvolve, já colocou algumas coisas no GitHub, já sabe que ele tem um robozinho que ele fica lá olhando se por acaso vazar alguma chave de API, usuário e senha, né? Então isso aí ele já coloca porque já é uma coisa muito comum, né? Por quê? Né? Existe o risco de vazamento massivo, uso indevido de recursos e comprometimento total do sistema. Vai que vaza uma senha de admin ou um token com permissão maior, um JWT de permissão maior. Isso aí vai dar acesso ao atacante, um acesso quase que irrestrito, a depender do nível de permissão daquela API ou daquele usuário que foi vazado, né? Então, uma prática boa é usar variáveis de ambiente, né? Usar o cofre de segredo, por exemplo, a AWS tem um serviço de Secrets Manager, e rotação automática de chaves. Então, dá para notar aqui, ó, que dentro do código gerou um probleminha de segurança, que foi o quê? A pessoa na hora que colocou para autenticar no banco, colocou aqui, ó, root e password, né? Password 123 aqui, né? Password, né, mudando números e letras. Pode ser o password com 300 caracteres, né? Mas no momento que ele colocou dentro do código, isso gerou um problema de segurança, né? Principalmente quando esse código ele vai para o GitHub ou coisa do tipo. E aí o que é que a gente faz, né? Qual é uma boa prática para isso, né? É usar, né, uma variável de ambiente, né? Então aqui no caso, ó, ele bota process, né, ponto .env, do environment, ou seja, do ambiente, db.password. Então, ele vai pegar essa chave, vai ter um arquivo aí por baixo, que esse arquivo, ele não pode ser via arquivo, pode ser também variável de ambiente, no tempo de execução, né? Mas, de qualquer maneira, esse arquivo ou esse comando de execução, ele não navega, ele não vai ser salvo, né, no seu push lá no Git, né? E aí, ele já em tempo de execução, ele já vai pegar esse aqui, essa variável, né? Então, isso aí é uma prática de codificação muito mais segura, né, do que você colocar as credenciais diretamente no código, né? Aqui poderia ser até, por exemplo, duas variáveis, né? Usuário e senha, e eu ter a instanciação da variável em outro momento do código. Isso aí também não vale, tá? Então, o ideal é que não se coloque nenhum tipo de credencial dentro do código. E aí, ó, a criptografia, né, ela tem em trânsito ou em repouso, né? Então, por exemplo, em trânsito, a gente tem que usar HTTPS, TLS, ou seja, na hora que eu estiver navegando lá na página, eu tenho que ver se o cadeadozinho ela está funcionando, eu tenho que comprar o certificado, hoje nem precisa mais comprar, tem o Let's Encrypt, que dá para já fazer a gerência de certificados, né, de forma gratuita. Isso aí vai proteger sobre contra um ataque chamado Man in the Middle, né? Ou seja, lembrando que a internet é pública, né? Então você não sabe por onde esses dados estão passando, se aquele roteador data center que ele passou, se tem alguém recuperando as suas mensagens ou não. A sua própria máquina ela pode ter um programa, né, que ela pode estar comprometida. Aí nesse caso se for via rede, por exemplo, se ele estiver capturando a porta não, não capturando sua tela, mas capturando, por exemplo, a sua conexão, né? Quando você trabalha com HTTP e TLS, ele deixa a conexão toda criptografada. E aí, com isso, né, se por acaso alguém recuperar um fragmento da sua conexão ou parte da sua conexão, ele não vai conseguir desencriptar porque os sites já usam uma tecnologia de criptografia que já é mais complicado, né, que é uma criptografia assimétrica, né, para via certificado, né, e aí ele vai ser mais difícil de recuperar esses dados, né. E aí essa criptografia deve ser entre cliente e servidor, entre API e banco e também internamente no microserviço.
O fato de eu estar rodando internamente na minha máquina, né, não significa que meu ambiente também não seja inseguro. Então, mesmo minha comunicação interprocessos entre container, coisa do tipo, obrigatoriamente tem que se usar criptografia. É uma boa prática de desenvolvimento, né? E a prática em repouso, né? É você também criptografar, né, banco de dados, storage virtuais, né, e os backups. Não basta só ativar no banco, tem que verificar também os backups e logs, né? Uma outra coisa, né, a gente trabalha com backup e coisa do tipo. Vale lembrar também que é muito importante, de tempos em tempos, eu simular, né, um desastre e ver se o meu backup ele está sendo feito de forma correta, né? Ou seja, o uso do backup periodicamente para fazer o teste ele é muito importante. Por exemplo, esse teste é importante até imagine se eu tenho um data center e eu tenho um gerador em caso de falta de energia. Não adianta de nada se eu não fizer testes, né, periódicos com o meu gerador. Da mesma forma, não adianta eu ter o backup se eu não estiver fazendo o teste para ver se o meu backup está sendo feito de forma satisfatória. Se está pegando tudo o que eu preciso para reinstanciar o meu sistema, né? Temos aqui o ASP na nuvem, né, e o AF, né? E aí o que é que vai acontecer, né? As vulnerabilidades elas vão continuar existindo. SQL injection, ataque XSS e ataque de CRF, né? Ou seja, o ataque de SQL injection ele é um ataque até bem banal, né? Que ele tenta injetar o código de SQL, aquelas consultas de SQL, as queries, os selects, né? Ele tenta fazer esse tipo de ataque. E aí, se por acaso a sua aplicação, né, ela tiver algum tipo de formulário que ela entre numa consulta SQL, isso é muito perigoso, né? Porque pode fazer com que ele seja susceptível a ataque de SQL, né? Os ataques XSS, CSRF também, muitos deles causados pela questão de execução de JavaScript ou execução de código malicioso pelo navegador, também vão continuar existindo, porque aí já é uma questão do cliente que está rodando sua aplicação, né? Tem a questão também do Broker Authentication, e aí tem o AF, né, que é o Web Application Firewall. Que ele é o quê? Ele é um firewall de camada 7, ou seja, lá no nível da camada da aplicação, né, que aí ele vê os padrões de ataque, né, e ele acaba filtrando alguns padrões ou colocando que é o rate limiting, né? Eu posso limitar, por exemplo, a apenas uma conexão por segundo, 5 conexões por segundo, se ele identificar determinados padrões, né? Mas de qualquer maneira, o Web Application Firewall ele não vai substituir a validação de código. Então é importante que vocês façam a validação de código em todo formulário de entrada, não só formulário de entrada, né? Em toda a API, né? Toda a entrada que você receber qualquer coisa de fora, né? Algum formulário, comunicação interprocessos via API, integração, é interessante não, vamos botar que é fundamental que ele faça essa validação de entrada, né, de input, né, e a questão também do código seguro. E aí nós temos o quê? A questão dos dados pessoais, né, que o PII, né, que é Personally Identifiable Able Information, né, ou seja, uma informação que vai identificar a pessoa, né. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o CPF, endereço, é uma informação que vai identificar você, né? E-mail, endereço físico, o IP associado, que ele pode ver, por exemplo, existe pelo IP, tem como fazer a consulta no BGP e saber quem é o provedor, e aí você vai tentando chegar mais próximo à pessoa, né? E os dados biométricos, né? E aí, como é que você reduz esse tipo de problema ou essa vulnerabilidade, né? Coletar apenas o estritamente necessário, né? Então, você vai pegar somente os dados que forem necessários daquele usuário. Não precisa pegar tudo, né? Então, também não guardar dados sem finalidade clara. Se a sua aplicação precisa apenas de usuário e senha, só guarde isso. Usuário e senha. É uma agenda. Uma agenda vai precisar de usuário e senha, nome, endereço e telefone.
né? Então, você não vai precisar, por exemplo, tipo sanguíneo, CPF da pessoa, né? Então, você tem que ter cuidado com esses dados também, né? E alguns países, né, existe esse termo também, por exemplo, de soberania de dados, né, para saber aonde seus dados eles estão eh, fisicamente, né? Então, por exemplo, né, existem regiões, eu posso ter US, Estados Unidos, né? E SA é South America, né? Então, eu tenho aqui, esse local aqui é o dos Estados Unidos, esse local aqui fica no Brasil. O que é que acontece? A legislação brasileira, para determinados dados do governo federal, só permite que esses dados estejam dentro do Brasil, né? Então, isso aí é muito importante para você garantir o compliance, né, que está tudo certo com relação à parte da lei, né? Que tem que tá tudo nas conformidades, né? E também tem outra coisa, né? Vai impactar. Se por acaso a minha aplicação, por mais que não tenha a questão da soberania de dados, né, mas se a minha aplicação eu estou rodando num data center na Ásia, meu tempo de resposta vai ser muito maior, né? Se eu tenho muitos dos meus usuários dentro do Brasil, minha aplicação rodando na Ásia, eu vou ter um problema de latência, porque já são milhares de quilômetros, e a gente sabe que, por melhor que seja a conexão, existe todo o tempo de processamento e o tempo de viagem dos dados de um ponto a outro, né? Então, isso aqui tem impacto o quê? Impacto na latência, nos custos e na conformidade legal. Então, a gente tem que saber em qual, né? Em qual data center ele vai estar rodando, né? E indicar pelo menos o mais próximo aí da minha maior parte de clientes, né? Então, esse negócio de backup automático, replicação entre regiões e serviços externos é uma decisão arquitetural e também jurídica, tá? Então, vale lembrar que eu tenho que manter, né, minha soberania de dados para ficar também na conformidade legal. Eu tenho que saber o que é que o meu cliente, né, que tipo de cliente eu tenho. Se eu tenho um cliente governamental federal ou até mesmo estadual, a gente tem que ter cuidado para saber se os dados podem ficar em uma outra área, outra região do mundo, né? Uns cuidadozinhos que a gente deve ter, por exemplo, com logs e privacidade, né? Então, um erro comum que a gente coloca é, na hora que vai logar o sistema, né, fazer ver o que é que está acontecendo com ele, né? Então, a gente coloca erro login, usuário, senha, 123, né? Então, na hora que você coloca nisso aí, a gente começa a gerar os logs, né? E se por acaso um log desse vaza, a gente vê, né, que existe também a possibilidade de vazar a senha dele, né? Então, aqui no caso, você vai colocar erro login para o usuário tal, ponto, né? Você não precisa saber a senha do usuário, né? Se ele acertou ou se ele não acertou, né? Por quê? Os logs eles são replicados, ferramentas externas de análise também acessam os logs e pode haver uma transferência internacional desses logs. Então, esse log ele tem que ser o mais limpo possível, é claro. Ele tem que representar a informação que ele precisa. Foi o quê? Foi um erro de login, né? Então a questão foi essa. Então qual é a solução? Nunca logar senha, nunca logar tokens, nunca logar um cartão, por exemplo, cartão de banco, se for um sistema de e-commerce completo, né? E usar sempre o ID interno, né? Então nesse caso aqui você pode optar por colocar o ID do usuário, em vez de João, você pode colocar o ID interno dele, né? É usuário ID 1, ID 15, ID 20, né? Senha errou a senha, erro de login, né, ou coisa parecida, né. E aí como é que a gente pode proteger, né? O mascaramento, né? Por exemplo, imagina que só vou pegar os 4, 5 últimos dígitos do CPF, se eu precisar mostrar o CPF de alguém, né? E aí, por que eu tenho que fazer isso? Para remover o vínculo com a pessoa real, né? Então eu tenho que remover isso aí para garantir que isso não vai, não vou conseguir identificar a pessoa, né? Em caso de vazamento também. Até mesmo muito hoje existe muita análise de dados em cima dos dados que a gente precisa, né? Para identificar perfil, por exemplo. E aí o ideal é que essas análises elas sejam todas anônimas, né? Para a gente não poder rastrear e identificar o usuário, né? E aí também tem aqui, né, um termo que é privacidade por design, né? Ou seja, no momento que eu estou modelando, desenhando a minha aplicação, né, eu tenho que pensar também na questão da privacidade, né?
Pensar a privacidade na modelagem do banco, planejar a retenção, ou seja, esses dados ficarão comigo por quanto tempo? Isso aí também é importante, né? E também separar os dados sensíveis, né? Da, da- dos usuários, né? E até mesmo em locais diferentes, com níveis de segurança também diferentes, né? E aí o legado e migração, né? Então, vamos lá. Qual é a característica principal do sistema de legado, né? Ele é um sistema monolítico, tudo rodando lá naquele ponto, né? Tem um alto acoplamento, uma dependência muito grande entre os módulos, configuração dele praticamente toda manual e dependência de um servidor específico, né? Tá naquele bare metal específico. Ou seja, o grande vilão, né, é a questão de ele estar stateful, né? Ou seja, esse tipo de aplicação, ela é modelada, né, para manter todo o estado dele, né? Então ele vai guardar a seção local, né? Então, por exemplo, na hora que eu migro um sistema como esse para a nuvem, de maneira praticamente Ctrl+C, Ctrl+V, não dá para fazer diretamente assim, mas imagine hipoteticamente fizer desse jeito, né? Lembrando que muitas vezes na nuvem eu tenho um auto, a gente viu lá no módulo passado, a questão da técnica de auto-scaling, né? Ou seja, eu vou instanciando novos servidores e eu tenho lá um load balance, né? Um balanceamento, né? De carga. Então, na hora que eu pego, pode ser que eu pegue minha primeira transação num servidor e o load balance instancie outro, porque eu tenho muitas requisições. O que é que vai acontecer? O meu estado ele fica gravado aqui. Se por acaso o load balance me mandar ser atendido por outro servidor, como ele é stateful, eu vou perder a sessão aqui, né? Vou perder o estado dele aí, né? Então, um sistema legado, eu já tenho que pensar que tem esse pequeno probleminha aí de estado, né? E aí o usuário vai perder a sessão, né? E ou, por exemplo, o carrinho vai desaparecer, né? A depender do nível de aplicação, né? E aí, com isso, quando a gente tem sistema legado, a gente vai ter que migrar, né? E aí, quais são as estratégias principais, né? É o rehosting, né? Mover como está, né? Ele é rápido, mas eu não vou ter muito ganho real em virtude disso. Porque na hora que eu estou migrando para a nuvem, eu tenho que fazer um refatoramento, basicamente, de tudo. Eu tenho que mudar minha arquitetura, né? Essa daquela arquitetura monolítica para arquitetura é, 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 mais desacoplada, né? Entre os módulos replataforme, né? Então, por exemplo, tenho que fazer, vou iniciar, né, com pequenos ajustes, ou seja, eu já saio, já desacoplo um pouquinho o banco, já tenho uma camadinha de persistência aqui para gerenciar melhor essa questão dos estados, onde eu vou ter meu banco relacional aqui bem desacoplado da minha aplicação. Ou e também fazer o refactoring, né? Que aí eu vou ter que escrever para microserviço, deixar ele serverless, ou seja, sem independente de estado, né? Ele é mais caro, você vai ter muito mais trabalho, muita mais recodificação, mas em compensação, ele vai trazer a real elasticidade e vai realmente utilizar todos os serviços e as vantagens do serviço de nuvem, né? Se você fizer justamente esse refatoramento, né? E uma outra coisa aqui é o Strangler Fig, né? Que é não para fazer aquele Big Bang, né? Qual é a estratégia? Você vai criando novos serviços, né? Para acoplar ao redor do seu sistema, né? Então ele vai migrar a funcionalidade mais gradualmente. E você vai substituindo as partes antigas aos poucos. Não quer dizer que não seja caótico, não pode dar muitos problemas, porque você vai estar pegando seu sistema antigo, né? Ele vai ter que estar funcionando, vão ter os usuários, vão ter os dados dos usuários, né? Então, tem que ser uma coisa muito bem planejada, saber quais são os problemas, né? Em cima de tudo isso, né? Então, não é tão trivial, mas também é uma boa estratégia para migração de sistema, né? Então, assim, já para o finalzinho aqui da nossa aula, né? Então, a parte de segurança, questão da responsabilidade, código seguro com criptografia com controle de acesso, privacidade, saber onde estão os dados, né? Não vazar, né, os dados pessoais em logs, né, também. Lift shift não é a solução definitiva, né? Ou seja, levantar e fazer a mudança do servidor, Ctrl+C, Ctrl+V não é a solução definitiva, né? E aí, ó, a arquiteturazinha cloud
nativa, né, exige uma mudança de arquitetura, né? A nuvem ela vai ampliar o poder do desenvolvedor, mas também vai aumentar a responsabilidade dele. Ok, pessoal? Então aí nós terminamos aí essa parte da, do módulo aqui, da parte da aula, né? E aí eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Então, valeu demais!